Mais uma data FIFA para a seleção brasileira. O Brasil jogou 2 amistosos na Ásia contra a Coreia do Sul e Japão e venceu um jogo e perdeu o outro. Ganhou da Coreia por 5-0 em Seul, na Coreia, e perdeu em Tóquio, no Japão, para o Japão por 3-2 nesta terça-feira. Bom, a vitória contra a Coreia já iludiu muita gente, né? Aqueles famosos, agora eu tô iludido com o Hexa, agora eu acredito, o Ancelotti já deu jeito na seleção, e agora a derrota pro Japão faz as pessoas quererem a volta do Neymar, por exemplo, que é sempre o tópico também, né? Quando o Brasil ganha, não precisamos do Neymar, esquece Neymar. Quando o Brasil perde, é como se o Neymar presente resolvesse todos os problemas. E o que hoje não é verdade, né? Nunca foi. Ele ajudava bastante por muito tempo. Realmente podemos dizer que ele carregou a seleção. Mas hoje o Neymar, na condição física atual dele, tanto que ele se machucou, né? Tá machucado, não sei se ele vai voltar nessa rodada pós-data FIFA já pelo Santos. Mas o fato é que o Neymar, nesse 100% ou não sei, 70% atual dele, não faz diferença. Não está fazendo no Santos e não acredito que faria muito na seleção. Apesar de que o conjunto, a companhia dele na seleção seria melhor que no Santos, com certeza. Mas mesmo assim, também a intensidade, a dificuldade dos adversários, principalmente numa Copa do Mundo, seria maior. Bom, o Brasil fez um grande jogo contra a Coreia. A Coreia do Sul, uma seleção fraquíssima, não sei o que. Não, a Coreia não é uma seleção fraquíssima. Inclusive foi até o mata-mata da última Copa, perdeu justamente para o Brasil nas oitavas e também por uma goleada, foi 5-1 lá. Mas eles ganharam de Portugal na fase de grupos, por exemplo. Saíram do grupo ali onde eles nem eram o favorito para passar exatamente em segundo lugar e passaram. E agora é uma seleção que já teve talvez os seus craques em momentos melhores. O grande craque da Coreia continua sendo o Son, mas ele não está lá no seu melhor momento, né? Saiu do Tottenham, foi para MLS, mas ainda tem jogadores bons, como o Lee Kang-gi, que joga no Paris Saint-Germain, o Kim Min-jae, que é zagueiro do Bayern de Munique, e esse aí eu não sei se ele é tão bom, né? Ele é o Fabrício Bruno da Coreia, talvez, porque ele deu uma entregada nível Fabrício Bruno no jogo da sexta-feira, e hoje foi dia do Fabrício Bruno entregar para o Japão. Bom, o Kim Min-jae teve lá uma grande passagem no Napoli, mas de fato, desde que ele chegou ao Bayern de Munique, não agradou, né? Foi até uma contratação bem cara e que não rendeu nem perto do esperado lá no Bayern. Então o Brasil venceu na sexta por 5-0, grande atuação de Estevão, Rodrigo e também de Vinícius Júnior, fazendo talvez uma das melhores atuações dele pela seleção. Apesar de ter marcado só um gol, o Estevão marcou 2 e o Rodrigo também. O Vini marcou o dele lá no finalzinho, mas ele deu assistência, fez um grande jogo, poderia ter marcado gol antes. E o Brasil fez uma grande partida ofensivamente e defensivamente, apesar de não ter sido também muito exigido. Mas fato é que contra a Coreia, o Ancelotti mandou a escalação com o melhor possível, teoricamente. O time que jogou contra o Chile, tirando ali o Marquinhos, que ficou fora por lesão. Então o Militão estava de volta à seleção. E eu não tenho dúvida que a zaga, que os zagueiros da seleção na Copa do Mundo, serão ali Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães. 2 deles estavam nessa data FIFA, Militão e Gabriel, titulares contra a Coreia. O Brasil não sofreu gols e mal foi ameaçado. Foram apenas 4 chutes da Coreia e apenas um na direção do gol do Bento. O Alisson foi cortado por lesão. O Ederson foi convocado várias vezes nesse ciclo aí pelo Dorival e pelo Ancelotti também agora. E não sei, de última hora ele se machuca também, fica fora. Eu não sou um grande fã do Ederson, ele é muito bom com os pés, mas com as mãos não vejo nada demais ele acima do Bento, muito menos do Alisson. Eu acho que o Alisson é o melhor goleiro que a gente tem hoje, deve ser titular mais uma vez na Copa. A galera tem uma bronca com ele, mas assim, se colocasse o Hugo, a gente viu que não ia ser diferente hoje, né? E acho que o Hugo tem uma vaga ameaçada na Copa. Eu não levaria, eu nem teria levado agora como terceiro goleiro. Eu acho que tem gente acima dele nesse momento no Brasil. E fora do Brasil não dá pra dizer, né? O Bento eu também não levaria pelo momento dele no Al-Nassr. O Alisson é titular indiscutivelmente. Mas no Brasil tem gente agarrando mais que o Hugo nesse momento. Então, hoje 3-2 pro Japão. No primeiro tempo o Brasil começou muito bem e parecia que o resultado se encaminhava para ser uma goleada como foi contra o Japão, como foi contra a Coreia, quer dizer. O Brasil abre 2-0 no primeiro tempo e o Paulo Henrique fez o primeiro gol. O PH do Vasco foi convocado, não foi a primeira opção, ele ficou na pré-lista da outra vez, mas acabou se machucando também e o Ancelotti convocou o Wesley e Wanderson. E um deles se machucou, o convocado foi o Vitinho do Botafogo, novamente
teve lesão agora dos dois, tanto do Wesley quanto do Wanderson, então primeiro ele convocou o Vitinho para o lugar do Wanderson que machucou primeiro, depois o Wesley também se machucou, e aí ele convocou o PH, Vitinho foi titular contra a Coreia, PH entrou muito bem no segundo tempo e agora foi titular contra o Japão e foi quem melhor aproveitou a chance nesse sistema defensivo, que foi completamente diferente, né? A gente teve o Hugo Souza no gol, o PH na lateral direita, a zaga com o Fabrício Bruno e o Beraldo, na lateral esquerda o Carlos Augusto. E todo mundo nesse sistema defensivo foi mal, tirando o PH. Ele, além de fazer o gol, defensivamente ele já tinha feito vários desarmes e o Japão estava escapando bastante pelo lado direito. O PH ganhou a maioria, como ele tem feito no Vasco, sem dúvida para mim hoje. Não, sem clubismo. Não é porque eu torço pro Vasco não, mas eu acho que o PH hoje é o melhor lateral direito do Brasil, não à toa foi parar na seleção. O Vitinho pode ter sido a primeira opção, mas eu acho que o PH tá jogando mais e muitos botafoguenses, inclusive, partilham da mesma opinião, diz a sua aí nos comentários. Pois bem, o PH faz o gol, uma bela jogada ali do Bruno Guimarães, que finalmente está jogando a seleção que ele joga no Newcastle, e tem mérito do Ancelotti nisso, né? As últimas partidas ali nas eliminatórias, a partida também contra a Coreia foi uma partidaça do Bruno Guimarães, e hoje também. Tanto que quando ele sai, o Brasil sente muito a saída dele, principalmente o Casemiro, que ficou até o final. Então, jogada do Bruno Guimarães, com participação também do Vinícius, se não me engano, termina com um gol do PH, atacando muito bem a área, e ele tem também uma temporada artilheira no Vasco, né? Ele tem feito bastante gols, eu acho que é o artilheiro com mais gols aí no Brasil nessa temporada, e aproveitou bem essa oportunidade, espero que ele volte na data FIFA do mês que vem, que volte e continue bem no Vasco. O Vasco está aí agora em 11º lugar do Campeonato Brasileiro, na semifinal da Copa do Brasil, vai ser só em dezembro, ainda depois da data FIFA. Né? Enfim, depois tem o gol do Martinelli, jogadaça também do Paquetá, acho que o Paquetá, que entrou no segundo tempo contra a Coreia, foi bem, e foi bem também agora contra o Japão. Tinha feito gol lá contra o Chile, na penúltima rodada das eliminatórias. Acho que o Paquetá está recuperando seu futebol depois de todo aquele problema da Bet. Infelizmente para ele não conseguiu a transferência para o City, que seria positivo. Mas ele está jogando bem. E acho que o Brasil tem que jogar com 3 meias. Não dá para fazer essa loucura de jogar com 4 atacantes na Copa do Mundo para mim. Contra a Coreia fez e deu certo, porque contra a Coreia até no ano passado não, na Copa passada, foi algo parecido. Um Paquetá e Casemiro sendo os 2 meias. E aí você tinha o Neymar sendo um quarto atacante ou um meio atacante, né? Enfim, hoje foi o Paquetá como meio atacante, Bruno Guimarães e Casemiro como volantes. O Bruno Guimarães fez uma grande partida, o Casemiro, eu acho que enquanto o Guimarães estava em campo ele foi ok, o Casemiro não é mais o mesmo de 2022, mas foi importante a volta dele para a seleção, até para liberar mais o Bruno Guimarães, que como primeiro homem eu acho que não faz um bom papel, como segundo homem ele tem ido bem, como ele joga lá no Newcastle, apesar que no Newcastle o meio de campo é ele, o Joelinton que entrou no segundo tempo no lugar do Bruno Guimarães, e aí tivemos também a entrada do Rodrigo, do Matheus Cunha, chegou até a fazer um gol, que seria o gol de empate do Brasil, mas foi anulado. Entrou também o Caio Henrique e o Richarlison, que é uma das convocações mais questionadas. Muitos acham que ele está aí porque o Ancelotti é amigo dele, porque treinou ele lá no Everton, tem ele como homem de confiança. Eu vi até a galera do Futirinhas falando que o Richarlison seria o jogador convocado, o Pepe falou isso. Ele está convocando o Richarlison para tirar o Richarlison na hora de colocar o Neymar na Copa, que ninguém questionaria a saída do Richarlison, já que ele tem entrado e entrado mal. Eu acho que o Richarlison está no momento ok pelo Tottenham, não é maravilhoso, não é espetacular, acho que tem jogadores melhores no momento, mas não é absurdo ele estar aí não. E no momento, o momento dele, caramba, olha essa redundância. Acho que no momento o Richarlison tem entregado mais do que o Neymar, porque o Neymar não está nem jogando, né, a verdade é essa, e posições diferentes. Eu trocaria o Richarlison pelo Neymar, o Neymar bem, ou 50% bem, mas não esse bem atual dele. Ou quando foi a última vez que o Neymar fez um grande jogo? Faz um tempo, nas últimas partidas dele, ele tem ido mal como o time inteiro do Santos, né? Enfim. O Richarlison entrou também no segundo tempo, saiu o Vinícius, saiu o Martinelli, que tinha feito gol. Luiz Henrique jogou quase os 90 minutos, mas aí ele foi substituído também pelo Estevão. Estevão entrou só para tomar um cartão amarelo. Mas tinha ido bem nas partidas anteriores, está bem lá no Chelsea, é uma das minhas grandes esperanças aí para o futuro da seleção. E acho que ele vai até ser titular, pelo que ele jogou contra a Coreia, pelo que ele jogou lá contra o Chile. O Estevão seria o meu titular hoje na direita, claro. Estamos sem o Rafinha, né? A gente tá falando do Neymar, mas também tá sem o Rafinha, que foi o melhor jogador brasileiro da última temporada. Talvez o melhor ainda hoje, né? O melhor jogador brasileiro em atividade, mas está machucado e ficou fora dessa data FIFA. O Rodrigo foi muito bem contra a Coreia, mas hoje entrou e não conseguiu mudar nada. Inclusive alguns lances ali pro Abre, chuta Rodrigo, agora faz um golaço. E ele pegou mal na bola
a bola nem subiu, né? Saiu um chute rasteiro, foi travado facilmente pela defesa do Japão, que é uma seleção que vem melhorando muito com o passar do tempo. Essa foi a primeira vez que o Japão venceu o Brasil. Tinha acontecido lá em 96, mas era a Olimpíada, então é considerada a seleção não profissional, apesar de serem jogadores profissionais, mas é sub-20, sub-23. Então é a primeira vez que a seleção principal do Japão vence a seleção principal do Brasil. Em 14 jogos, 11 vitórias do Brasil, uma vitória do Japão e 2 empates. Essa virada do Japão com destaque negativo para a atuação do Fabrício Bruno. Como eu disse, do sistema defensivo inteiro, Fabrício Bruno muito mal, Beraldo muito mal, e acho que eles não vão voltar para a seleção. Visto que temos aí zagueiros excelentes, o Marquinhos, o Magalhães e o Militão, sobra uma vaga. E eu, pensando lá, vamos chegar em 2026, Thiago Silva tá ainda jogando bem no Fluminense, tem o Fabrício Bruno jogando bem no Cruzeiro. Eu levo o Thiago Silva para ser o quarto zagueiro. Eu levo o Thiago Silva, já tem experiência de outras Copas. E ele é melhor que o Fabrício Bruno hoje ainda. E tem outros nomes, o Alexandre, que jogou algumas partidas nessas eliminatórias e foi bem, jogador do Lille. Tem o Bremer da Juventus. Tem o Murilo, que apesar de que quando teve oportunidade na seleção foi muito mal contra a Argentina, mas foi um jogo só. E há a possibilidade dele se transferir para o Bayern de Munique na próxima janela. Ele varia o patamar dele, né, se ele conseguir chegar lá e jogar. Então, para mim, esses nomes estão acima de Fabrício Bruno e Beraldo, que com a atuação de hoje praticamente cancelam sair da Copa. O Carlos Augusto, que para mim eu considerava até o melhor nome para a lateral esquerda, fez um jogo muito ruim. E aí você teve um Douglas Santos aproveitando bem as oportunidades que teve nas eliminatórias e também contra a Coreia. Então acho que ele ganhou muitos pontos com o Ancelotti. E aí o Caio Henrique já não dá para dizer muito, até porque ele entrou como meio campo, basicamente não como lateral. Fica aberta também essas vagas na lateral esquerda e na lateral direita. Eu acho que o Carlos Augusto, quer dizer, o Douglas Santos e o PH ganharam muitos pontos. E eu levaria os dois sem dúvida na próxima data FIFA, colocaria os dois de titular. E aí você tem a posição de reserva no momento. Nem garantir que esses caras vão estar bem na Copa ano que vem, mas quem sabe, né? O PH tem uma carreira aí que teve agora um crescimento muito grande e merece mais estar na seleção. Fiquei muito feliz com o gol dele, sério mesmo. Eu tava assistindo o jogo deitado na cama, né? O jogo 7h30 da manhã. E aí quando o PH fez o gol, eu dei um pulo e fui lá pra sala ver na televisão. Comemorei demais o gol do jogador do Vasco, como se fosse um parente, né? Tô vendo vários vascaínos falando isso, eu não sei se os outros torcedores dos times aí têm a mesma sensação, mas é que o Vasco não tinha um jogador na seleção há algum tempo. E a última vez que o jogador do Vasco havia feito gol pela seleção foi o Rômulo em 2012. Então é isso, vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Eu nem sei se eu me apresentei no começo do vídeo, mas enfim, quem é inscrito no canal já conhece. Você que está chegando agora, por favor, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações e deixe seu comentário aí, tá? Ansioso, está animado com a seleção para a Copa do Mundo, você gosta que a seleção chegue assim, tropeçando, né? É um aproveitamento de 50%, 51% aí da seleção. É péssimo, né? Quase 51, 50 de 100 é horrível, né? Para uma seleção brasileira pentacampeã, e a repercussão lá fora tá bem negativa até, né? Tem gente que gosta que o Brasil chegue assim, eu acho que o Brasil hoje seria o sexto no ranking de favoritos da Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil está atrás de França, atrás de Argentina, atrás de Espanha, com certeza atrás de Portugal e Inglaterra também. Eu acho que o Brasil vem na sexta posição, mas tem a camisa, tem o Ancelotti, que é um treinador lendário, e tem jogadores sim de qualidade, podendo alguns melhorarem seu nível até lá, como é o caso de Estevão, que ainda é muito novo. E essa incógnita, essa esperança de muitos, eu não tenho muita esperança, mais que o Neymar possa estar na Copa do Mundo, e não sei se faria muita diferença. Vamos ver, né? Até 2026, mas ainda tem uma data FIFA nesse ano, tem outra antes da Copa lá em março, e a gente vai enfrentar França e mais uma seleção europeia. Agora, em novembro, vai ter um amistoso contra as seleções africanas, um contra a Tunísia e outro contra a seleção de Senegal, que até derrotou o Brasil quando o Ramon Menezes assumiu a seleção principal, e foi aquele desastre, né? Perdeu para Senegal, perdeu para Marrocos, e finalmente o Ramon foi inclusive demitido da seleção sub-20 depois de mais uma campanha terrível também na Copa Sub-20 que está rolando lá no Chile. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, valeu.